Foi uma das primeiras árbitras do mundo e desafiou um país que tinha colocado na lei a proibição das mulheres jogarem futebol. A vida de Léa Campos, pela historiadora Aira Bonfim, que nos revela ainda as diferentes faces do futebol feminino no Brasil da primeira metade do século XX, do pontapé na bola à arquibancada. Parte 2 de 2. No último episódio de Tomadeira, o meu irmão chateou-me a cabeça para ir com ele, tirar o curso. Eu disse-lhe, eu nem sei se pode ser, se der, para as mulheres tirarem, eu vou contigo. Mas olha que eu acho que se calhar as mulheres nem podem tirar um curso de árbitro de futebol, nunca vi nenhuma mulher árbitra. O meu irmão pesquisou, foi ele que fez tudo, era do interesse dele. Pesquisou e um dia chegou à minha beira e disse, olha, podes mesmo, porque eu já vi e realmente há mulheres que são árbitras e podes tirar o curso. Eu, ok, então vamos lá, dá-me a ficha de inscrição, eu inscrevi, fui com ele. O meu irmão deixou logo, passado 6 meses, deixou de ser árbitro. E eu continuei por 12 anos. E agora sou observadora de árbitros. A tese de Liliana Almeida, Discriminação de Género na Arbitragem de Futebol, um contributo empírico para a realidade portuguesa, inspirou o episódio 36, embalado pelo facto de, no passado mês de fevereiro, termos assistido à primeira mulher a arbitrar uma partida de uma liga profissional em Portugal. Foi Catarina Campos a assinar o feito, juntando-se a Andreia Sousa, que pouco tempo antes tinha sido a primeira mulher como árbitra assistente do futebol profissional. E à boleia disto foi-se morder o ambiente à final da Champions feminina para uma espécie de vox pop, meio às 3 pancadas, para procurar saber se, na hora da crítica, o público comporta-se de forma diferente conforme seja um homem ou uma mulher no comando. Contudo, para se chegar a estes ambientes, marcos históricos e protagonistas de 2025, será talvez curioso ir lá atrás, perceber quem, em tempos muito distantes dos atuais, teve a coragem de desbravar caminho no mundo do apito. E para tal, continuamos a falar português. É que a pioneira, para muitos a primeira árbitra do mundo de uma partida profissional, é a brasileira Léa Campos. Alguém que na década de 60 olhou para um país que proibia às mulheres jogar futebol, numa espécie de samba de uma nota só, e disse a quem quisesse ouvir: comigo, a música será outra. Primeiro disse que a Constituição proibia. Eu procurei o Pedro Aleixo, que era vice-presidente do país, tinha sido vice-presidente do país, e era um tremendo jurista, era amigo nosso, da família. Procurei por ele, falei, cadê aí na Constituição onde diz que mulher não pode apitar futebol? Aí ele olhou e falou, aqui só fala jogar, não fala nada de apitar. Você pode apitar, você pode dirigir, você pode ser técnica, pode um monte de coisa. Só não pode jogar. Jogar está proibido. Eu falei, então me empresta sua Constituição. Aí ele falou, tem 2 vezes, viu? Vai e volta. Eu falei, tá bom, vai e volta. Aí eu fui, levei a Constituição pro tal de Avelange. Falei, olha, o Avelange, a Constituição não fala que mulher não pode apitar futebol, não. Fala que não pode jogar. E eu não quero ser a orquestra, eu quero ser o maestro da orquestra, o que é bem diferente. Eu quero apitar futebol. Escutou-se um excerto de uma entrevista de Léa Campos ao jornalista Arcílio Neto, que se encontra disponível no YouTube e que vai acompanhar-nos ao longo deste episódio, e que desperta a curiosidade sobre que mulher é esta e qual a sua história, mas igualmente deixa no ar a interrogação sobre que país era este e que lugar ocupava o futebol feminino no mesmo. Recorreu-se a Aira Bonfim, historiadora, colaboradora do Museu do Futebol em São Paulo, onde realizou a pesquisa e escrita dos textos da exposição dedicada a Léa Campos, que teve lugar em 2019. É autora do livro Futebol Feminino no Brasil, Entre Festas, Circos e Subúrbios, uma história social 1915-1941. Com ela, vamos embarcar numa viagem que passa por mulheres a chamarem a si o destaque no mundo do pontapé na bola, por estratégias de quase clandestinidade, até chegarmos à importância do feminino na arquibancada e que poderá ou não ter originado a própria expressão torcida. Mas sosseguem estes spoilers, porque inevitavelmente a conversa começa pela pergunta: quem era Léa Campos? Léa Campos é uma brasileira
mineira, né, nascida num estado muito curioso, próximo a São Paulo, próximo ao Rio de Janeiro, então também muito contaminado pela experiência do futebol, né, praticado pelos clubes masculinos. No entanto, Leia Campos, ela é uma mulher nascida no período em que o futebol feminino já estava proibido no Brasil. Então, essa prática esportiva não era ensinada nas escolas, não era incentivada as mulheres, não havia participação dessas mulheres como dirigentes ou mesmo ocupando outros cargos esportivos. No entanto, a década de 50, a década de 60 no Brasil, mesmo num contexto político de uma ditadura, era representada também por um país que respirava o futebol, né? Então, lembrar que no ano de 1950 o Brasil recebeu uma Copa do Mundo no Maracanã, no Rio de Janeiro. Então é possível, né, imaginar que esse tema ele estava envolto a todas as experiências do cotidiano, né? Não se falava em outra coisa para além do futebol. Mesmo as mulheres habitando esse mundo dos homens, né, onde esse futebol não era permitido como prática. Então, a Leia Campos, ela vai fazer como outras brasileiras, né? Ela vai ocupar a experiência esportiva das maneiras possíveis. Então, muitas brasileiras se envolvem com futebol como torcedoras, por exemplo, e algumas, né, de alguma forma, usam até do regramento do jogo como uma maneira de disputa, de negociação desse ambiente, que é um exemplo da desigualdade de gênero que se pratica nessa modalidade naquela época e muitas vezes até os dias de hoje. Então, a Leia, de alguma maneira, usa dessas regras, e inclusive de uma proibição que impede a prática, mas não a presença de uma mulher como árbitra, né, como juíza do futebol, como uma experiência de transgressão desse ambiente proibitivo. Foram 40 anos de proibição das mulheres jogarem futebol no Brasil, entre 1941 e 1979. E Yara Bonfim revela como este impedimento surgiu num contexto em que o futebol feminino era cada vez mais popular no país e a atenção mediática não lhes ficava indiferente. As mulheres enquanto usurpadoras do jogo de homens. A proibição no Brasil da prática do futebol feminino acontece no ano de 1941. Né? É um período de Estado Novo, se diz assim, né? Onde a gente tem uma maior centralização do governo em decisões que envolvem não só as políticas, mas também políticas públicas na área de educação física, na área das entidades esportivas, ou seja, não havia confederações divididas em modalidades como a gente conhece hoje. Muitas das decisões que envolvem a disseminação ou interrupção dos esportes no Brasil se dava através dos ministérios, Ministério da Educação mais precisamente. Então, quando a gente vai começar a estudar, né, os fatos históricos que antecedem o ano de 41, o que vai ser encontrado, e está muito bem explicado no meu livro, é que existiam muitas experiências que comprovam que brasileiras estavam jogando futebol, né? E diferentes brasileiras, ou seja, classes sociais diferentes, mulheres pertencentes a regiões diferentes do Brasil, e mais precisamente, né, um movimento que se dá muito próximo da proibição, ou seja, no ano de 1939 e 40, ele se dá dentro de um conjunto social de pessoas que vivem na periferia do Rio de Janeiro, né? Como se nós dizemos aqui no Brasil, são os bairros suburbanos, bairro com pessoas trabalhadoras, com pessoas pobres, pessoas negras, pessoas que são oriundas da região norte do Brasil, ou seja, de pessoas mais simples. E de alguma maneira, então, obviamente que a gente identifica a desigualdade de gênero em relação a essas experiências, ou seja, o futebol nunca foi oferecido às mulheres, nunca foi convidado a elas de alguma forma são usurpadoras desses jogos, e não só do futebol, de outras modalidades. Se observa que existe um incômodo social, principalmente das autoridades ou mesmo dos dirigentes do futebol, porque são mulheres muito simples que aprendem a jogar e a jogar muito bem, e passam a ocupar um calendário
relativamente relevante dentro do ano de 40, jogando às vezes 2 vezes por semana, inaugurando jogos masculinos, né? Ou seja, fazendo preliminares, ganhando dinheiro com esse futebol, aparecendo nas capas de revistas, nos jornais, nas revistas esportivas que já existiam no Brasil e recebendo inclusive convites para estrear e mostrar o seu futebol fora do Brasil. Então, se isso acontecesse, digamos que essas autoridades estariam chancelando essa experiência de uma representatividade de um time como um time nacional, algo que nunca tinha acontecido. Então, essa interrupção, né, por mais que ela revele ali, né, um descontentamento com a presença de mulheres, é também pensar algumas intersecções que envolvem outros tipos de mulheres. Então, seriam, sim, mulheres pobres, mulheres negras, mulheres que, de alguma forma, teriam uma relação com essa masculinidade, como era chamada, né? Esses corpos mais fortes, né? De um atleta, mulheres lésbicas, né? Que obviamente já existiam nessa época. Então, ele representa, talvez, né? Um grupo que não era tão aceito, né? E muito menos aceito numa condição de uma evidência de um sucesso. Então, esses são os primórdios ali de um futebol acontecendo e numa fase também de profissionalização do futebol masculino, que se dá na década de 30. Né? O esporte sempre foi algo inerente de uma elite nacional do Brasil, mas não foi possível regularizar ou segurar o futebol somente para esse grupo social. Então, muitos homens trabalhadores, homens negros também desafiavam o status quo e passaram a questionar e demandar que esse futebol se tornasse profissional. Então, as mulheres que vão ser proibidas, elas também vão sonhar com esse mesmo desejo de uma ascensão social através do futebol. Em fevereiro de 1974, o autocarro em que Leia Campos se encontrava em direção a São Paulo chocou com um caminhão carregado de materiais de construção. A árbitra viajava num dos lugares da frente e teve as 2 pernas fraturadas, passando 2 anos numa cadeira de rodas. Terminava assim o seu percurso na arbitragem, mas não a sua militância em prol do futebol feminino, que se manteve após o acidente. Consta-se que a sua estreia na arbitragem terá sido em 1971, mas talvez esse seja apenas um registro formal que esconde muitos apitos informais. Que carreira teve Leia Campos? A gente não tem tantas fontes para precisar a quantidade de jogos em que Leia apitou, mas o fato é que Leia Campos viajou o Brasil todo apitando jogos amadores, junto com composições de juízes de outros homens, né? E sendo a árbitra principal dessas partidas, ou seja, ela não era uma bandeirinha, como se diz no Brasil, mas ela era a juíza principal. Esses jogos, então, envolvem cenários amadores, né? Onde o brasileiro de alguma forma atua há muitos anos, né? Tem partidas em qualquer espaço físico onde é possível chutar uma bola no Brasil, mas leva a apitar jogos reais, né? Jogos profissionais ou oficiais, como a gente pode chamar, não só no estado dela, de Minas Gerais, mas também em estados relevantes, né? Como São Paulo, Rio de Janeiro, mas também no Nordeste. Então, hoje a gente não tem uma precisão dessas experiências, mas a gente sabe que ela vai atuar a partir da juventude, né? E vai ter uma carreira ali que vai durar, acho que pelo menos uns 15, 20 anos. A gente não sabe exatamente até quanto tempo ela vai ficar, mas com certeza a gente pode indicar que o acidente de rodoviário, né? Acho que é um ônibus que acontece com ela, ele vai ser um interruptor, assim, dessa carreira, né? De uma carreira que, inclusive, é evidenciada pelos próprios jornais esportivos da época, porque, de alguma forma, chamava muito a atenção uma partida com a presença de uma mulher como uma comandante, né? Uma partida masculina, né? É importante ressaltar isso, né? Uma vez que o futebol feminino estava proibido, a Leia vai estar sempre colocando a autoridade dela dentro de um ambiente com muitos outros homens, né? Isso vai chamar a atenção, principalmente também porque ela era uma mulher muito bonita, né? Então, o fato dela ser bonita também foi um artifício de negociação dentro desses ambientes, né? Onde, de alguma maneira, havia ali um tensionamento, uma sedução, mas que dentro de campo
a Leia tinha que saber muito bem o regramento do futebol, a ponto de manter essa autoridade e a legitimidade da partida que ela trabalhava. Sabe-se da vida de Leia Campos que era habitual jogar futebol com os rapazes na escola, algo que não era muito bem visto e que talvez para suavizar, por assim dizer, essa faceta menos aceitável de uma menina, foi sendo incentivada a participar em concursos de beleza. Ganhou vários prémios, entre eles a Miss Carnaval e a Miss Militar, e foi através da moda que teve a porta de entrada no futebol. Foi Relações Públicas do Cruzeiro e viajou o país com a equipa. Mas o bicho do futebol continuava lá. Contudo, a proibição das mulheres jogarem também. Pensou então em contornar o impedimento através da arbitragem. Em 1967, inscreveu-se num curso de 8 meses da Federação Mineira de Futebol, período durante o qual treinava com a companhia de soldados do batalhão policial para se apresentar nas mais perfeitas condições físicas. Há quem jure que a FIFA reconhece Leia Campos como a primeira árbitra do mundo, mas é também verdade que há quem aponte os nomes da turca Drachen Arda, da sueca Ingrid Holmgren ou da suíça Edith Klinger, todas do mesmo ano do curso de Leia Campos. Certificados FIFA à parte, uma coisa será certa. Esteve entre as pioneiras. Sim, ela vai conseguir essa legitimidade, né? Tanto no Brasil, né? Uma vez que ela tem autorização da CBD, que seria a confederação que vai anteceder a CBF, né? A Confederação Brasileira de Futebol. Ela tem uma chancela de oficialidade que passa também pelo presidente Médici, né? Que era o presidente que ocupava o cargo no Brasil na época, presidente do Brasil, não da Confederação. Isso legitima a história dela com uma maior oficialidade, né? Mas é importante lembrar que, no caso das mulheres que participam da história do futebol, muitas delas vão existir, inclusive no mesmo período de Leia, mas com muita dificuldade de ter registro sobre as suas histórias, sobre os fatos que elas participaram, e principalmente uma chancela dessas entidades esportivas, sejam as nacionais ou as internacionais. Então, existe sim um destaque dado para a Leia Campos em relação a essa presença nacional e internacional, mas é importante lembrar que muitas outras mulheres fizeram o mesmo em outros lugares do mundo, né? Então, se não era possível jogar, é possível ensinar o futebol, ou trabalhar como árbitra de futebol, ou estar envolvida com futebol de outras maneiras, na educação física, nas escolas, fazendo um pouco, né, despertar essa desigualdade em relação à iniciação esportiva de mulheres em detrimento da experiência do futebol. Já se percebeu pelo som inicial da conversa de Leia Campos com o jornalista Arcílio Neto que nesta história João Avelange protagoniza o papel de vilão. Efetivamente, foi com ele que Leia Campos travou um braço de ferro que atrasou o tão desejado reconhecimento. Se a fama do ex-homem forte da FIFA já não é das melhores depois dos escândalos de corrupção em que o seu nome esteve envolvido já no século XXI, o relato de Leia Campos não ajuda a melhorar a figura. Enquanto eu for presidente da CBD, que na época era CBD, né? Enquanto eu for presidente da CBD, mulher não joga, não apita, não bandeira, não dirige, não é técnica, não é nada. Eu falei, por que, doutor? Ele gostava dessas duas letrinhas. Eu falei, por que, doutora Avelange? Aí ele falou assim, porque eu não quero, e aqui mando eu. Eu falei, mas olha aqui, onipotente é só Deus, tá? O único que é onipotente na face da terra, no mundo, no universo, é Deus. Acima do Senhor tem alguém, eu vou atrás desse alguém. Estamos recordados de se ter referido ainda há pouco que Leia Campos foi Miss Militar? Vamos continuar na conversa do YouTube para perceber que terá sido esse estatuto e as pessoas com quem se foi cruzando devido ao mesmo que possibilitou que entre portas e travessas conseguisse chegar a Emílio Médici, presidente da ditadura militar brasileira no período entre 1969 e 1974. Foi passo significativo para resolver uma missão que se adivinhava complexa. Quando ele chegou lá na sala, a primeira que ele chamou foi a mim. A curiosidade matou o gato, né? Então, quer dizer, ele pegou e falou assim, quem é Leia Campos? Eu levantei meu dedinho e falei, sou eu. Ele falou, por favor, me acompanhe. Aí, por favor e tudo, eu acompanhei, né? Claro, é uma ordem, mas é uma ordem educada, né? Por favor.
Aí eu fui, segui ele e tal, e ele pegou e falou assim, 30 segundos marcado no relógio, o que você quer que eu te ajude? Aí eu falei com ele, vou falar como eu falei, agora você se vira aí e entende. É que eu fui convidada para apitar um jogo no México e não posso ir porque meu diploma não foi liberado, só isso. Aí ele falou assim, você gastou 20 segundos. Você tem 10 segundos para acabar com eles lá em Brasília, espero lá segunda-feira. Ô menino, foi o pior fim de semana da minha vida, viu? Falei, bom, agora sim a vaca foi pro brejo, porque... Pô, por que esse cara não resolveu essa merda aqui mesmo? Tem que me levar lá pro raio que me pata. Aí eu cheguei em casa, falei com a família, comentei com o papai, ele falou, Leia, meu pai era ex-combatente, né? Ele falou comigo, Leia, tem mais de 4 anos que você está brigando por esse dia de hoje, a liberar o seu diploma, quer dizer, o dia de segunda-feira, para liberar seu diploma. E você agora, como a gente diz aqui em Minas, você vai mijar para trás? O livro de Aira Bonfim alude logo no título a locais, entre festas, circos e subúrbios, e revela que há evidências de mulheres a jogar futebol desde 1915. Oportunidade para se escutar sobre espaço e tempo. O livro é um livro de história social, então ele é construído a partir de fatos encontrados nos jornais e revistas do início do século, né? A maioria desses jornais são jornais brasileiros, que não estão restritos a nenhum estado desse país que tem tamanho continental, mas também somados ao material de imprensa de jornais de fora do país, né? Inclusive de Portugal, mas da Espanha, da França, da Inglaterra, dos países vizinhos ao Brasil, como Argentina, Uruguai. Então, foi um trabalho de mais ou menos 400 fontes encontradas que ajudaram a explicar uma história que nunca tinha sido contada no Brasil, que é a história de uma presença de um esporte inglês, importado, que vai afetar a população brasileira e não só os homens do Brasil, né? Então, a gente consegue provar uma relação das brasileiras já frequentando festas esportivas, que são esses ambientes onde acontecia a promoção de partidas masculinas, principalmente com sócios desses principais clubes brasileiros que existem até os dias de hoje, como Botafogo, Flamengo, Palmeiras, né, que era palestra na época, e nesses espaços a gente vai encontrar já algumas evidências de garotas, de adolescentes que vão praticar o futebol. Vão jogar esse futebol muitas vezes junto com os meninos, misturadas com eles, e ali então já mostrando que existia um desejo sim de viver esse futebol não só apenas da arquibancada, mas também na prática, né, brincando, né, jogando. Então o primeiro capítulo é dedicado a essas festas esportivas que depois passam a se configurar também dentro dos estádios, né? E a gente consegue provar então desde 1915 a presença de mulheres jogadoras, de brasileiras jogadoras. O futebol feminino no período em análise evidencia pontos com arte, cultura e performance, e até experiências de espetáculo e marketing próximas das que conhecemos hoje. E quando se fala no tempo moderno de recordes de assistência em partidas femininas, será que está a levar-se em conta as exibições para 65 mil pessoas de outras épocas? O segundo capítulo, ele se insere num contexto mais da década de 20, onde uma vez que esse futebol ele não é oferecido e oficializado, estimulado através dos clubes esportivos, dos clubes de futebol para meninas, a gente entende que a sociedade, não só brasileira, mas mundial, se interessa pelas raras experiências de mulheres jogadoras. Então, em um cenário completamente diferente, que é o ambiente das artes, da cultura, né, da experiência cênica e circense, a gente vai encontrar evidências, não só no Brasil, mas inclusive em Portugal, de mulheres que vão performar o futebol, porque isso era de interesse social. As pessoas queriam ver as mulheres jogando, da maneira que fosse, seja algo mais performático, mais lúdico, mais cômico, ou até, muitas vezes, até atlético, né? Muito bem jogado. Então, esses jogos aconteciam em teatros, aconteceram dentro de circos, aconteceram em Portugal, aconteceram na Espanha, aconteceram no Brasil,
E no Brasil, especificamente, a gente consegue, então, provar que, através da característica do circo, o circo permitiu que ele circulasse por todo o território nacional, em cidades grandes, em cidades pequenas, vendendo ingresso, né, e sempre mencionando na propaganda do circo que acontecia nesses jornais como um torneio de futebol feminino. E usando de algumas características de marketing, inclusive, né? Uma vez que observava-se a rivalidade dos clubes locais, se escolhiam as cores, né, desses times e vestiam as atrizes com essas cores, convidando esses torcedores, esses dirigentes para acompanharem partidas que aconteciam na sexta-feira, no sábado e a grande final no domingo. Então, uma estratégia de marketing, né, de envolvimento, de venda de ingresso, olhando para a estrutura do circo, inclusive como um grande estádio, né, com uma arquibancada, com bilheteria, com venda de comidas, bebidas. Então, tudo isso é muito bonito de pensar, essa metáfora, né, dos grandes espaços, do espetáculo, uma vez que hoje a gente consome esse futebol da mesma maneira. E aí, por fim, o terceiro capítulo, ele vai tratar, então, de um outro conjunto social de mulheres, que são essas mulheres da periferia que eu comentei anteriormente, né, que é um pouco mais longe dos olhos do Estado, dos olhos das autoridades, e perto de espaços com muita vulnerabilidade social, poucos espaços esportivos, né, que não eram oferecidos a esses grupos sociais. Essas mulheres vão aprender a jogar com outros homens, com seus familiares, com seus vizinhos, e esse jogo vai se tornar tecnicamente interessante, a ponto de termos na década de 30 aproximadamente 15 equipes de futebol feminino nesses clubes suburbanos que vão jogar intensamente, que vão viajar em alguns outros estados do Brasil, vão jogar em São Paulo, inclusive, né? Então são equipes que vão atravessar o estado do Rio de Janeiro, são ali pelo menos 7, 8 horas de viagem naquela época, para jogar, por exemplo, dentro do estádio do Pacaembu, na frente de 65 mil pessoas. Então, se isso não é um fato histórico relevante, a ponto até de causar uma proibição e né, um grande burburinho dentro das discussões, se podia ou não podia acontecer o futebol feminino, eu não sei o que seria isso, né? Então, eu acho que é importante pensar que a proibição não acontece à toa, ela acontece como um resultado, né, de um crescimento, de uma evolução que foi interrompida. Há uns tempos escutei, ali na fronteira entre o que é meio lenda, meio verdade, que a origem da expressão torcer vem da presença de mulheres na bancada. Há quem garanta que está relacionada com os gestos do público feminino da primeira metade do século XX que torcia os lenços e luvas devido ao calor. Diz que houve um cronista que utilizou a expressão torcedoras e a palavra pegou, ramificando-se depois para torcidas. Quis saber se Aira Bonfim tem elementos que permitam desvendar o mistério e oferecer certezas. Sim, é uma história bonita, né? Torcedoras, né? Então, que a ideia e o verbo de torcer no futebol teriam nascido, na verdade, como torcedoras, né? Um gesto, uma performance feminina nos estádios. Eu adoraria dizer que sim. Hoje a gente tem algumas comprovações que mostram que essa palavra também existiu anteriormente, né, na sua versão masculina. Então a gente não pode atribuir totalmente, né, a existência dessa palavra ao gesto de torcer os lenços ou torcer as luvas. Mas acho que é importante perceber que os espaços das primeiras arquibancadas de futebol eram sim tomados pela presença maciça de mulheres, né? Inclusive com a iniciativa de casamentos, né? Com um espaço de flerte, mulheres que estavam saindo pela primeira vez e ocupando espaço público, né? Para além do espaço doméstico. Então, é acreditar também que a ideia, né, dessa performance que acontece nas arquibancadas até os dias de hoje, obviamente não da mesma maneira, ela também vem de um corpo de mulher, né? Então, de uma mulher que grita, que se excita, que xinga esses jogadores, né? E vive esse futebol dessa maneira. Então, essa é um pouco a história aí da palavra torcer. A historiadora Aira Bonfim estará em Portugal no mês de setembro, numa conferência ainda a divulgar e que focará o universo das mulheres investigadoras de futebol. No evento, será possível adquirir o livro Entre Festas, Circos e Subúrbios de que se falou neste episódio. Oportunamente,
o Tom Madeira fará a divulgação da conferência através dos seus canais habituais, desde logo o Instagram e o Substack. Para já, e em jeito de encerramento, voltamos ao YouTube. Até porque aposto que ficaram tão curiosos como eu para saber qual foi o desfecho da tal reunião de Lea Campos com Emílio Médici. Me mandou sentar e aquela coisa toda, mandou me servir o vinho, eu não consegui tomar. Aí ele falou, agora você gastou apenas 20 segundos lá em Belo Horizonte, você vai ter 1 hora para você falar comigo o que você quer. Tá? Eu reservei a primeira hora minha hoje para você. E o que você falar, eu vou, na medida do possível, tentar te ajudar. Porque você falou tão rápido lá comigo que eu não sei o que você quer. Aí eu expliquei para ele, né? Eu fiz o curso, passei, fui a segunda melhor colocada, passei em todos os exames físicos. Nessa época eles adotavam um plano canadense de física. Eu falei, eu fiz tudo que tinha que ser feito, eu fiz. E agora, na hora de receber o diploma, meus colegas receberam o diploma e eu não. Não me deram o meu diploma. Então, eu preciso do diploma porque eu tenho um convite para apitar no México Mundial Feminino de Futebol, que foi em 71, né? E acontece que eu não posso ir porque se eu apitar e ganhar um dinheiro, eu não posso trazer. Como é que eu vou trazer um dinheiro? Vai ser contrabando, vai ser roubo, vai ser qualquer coisa, menos dinheiro de trabalho, porque eu não estou autorizada a trabalhar fora do Brasil. Aí ele pegou e falou assim, não, você está certa, né? Nós vamos resolver isso. Aí virou para a ordenança dele e falou, traz lá para mim um papel, um bloco e uma caneta. Aí ele trouxe lá o bloco e a caneta. Aí ele escreveu para o João Avelange um bilhete de próprio punho dizendo, por favor, libere o diploma da senhorita Lea Campos para que ela possa representar o Brasil no Mundial Feminino do México, com urgência, porque o tempo dela se esvai.